Então a questão não é simplesmente abrir um lugar, né? Porque inclusive até eu quero lembrar assim de uma coisa assim. Antigamente era normal ter cruzadas evangélicas. Sabe o que é isso? Pois é. Eles armavam tendas, iam de cidade em cidade pregando o evangelho, né? Muitas pessoas se convertiam dessa forma eficaz de se pregar, né? Hoje em dia não. Muitos ministérios, muitas igrejas, muitas placas, muito nome criado. Interessante é que assim, muito nome criado em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Isso é muito triste, isso é muito ruim, porque Jesus não mandou fazer isso. Aí alguém pode perguntar, não, mas o que garante que o nome que você criou primeiro? Eu não criei nome nenhum. O ministério que você tem é que é o certo. Eu falo, não, o ministério que eu tenho ou o que eu faço não é o certo. Eu ando e sou orientado pelo único que é o certo, Jesus. Então quando você é orientado por Jesus, quando você quer saber de uma coisa também interessante, é que quando você está fazendo certo, você percebe. É impressionante. Tudo é mais difícil para você, provando realmente que existem forças nesse mundo, forças malignas, satânicas, demônios, que não querem que o que você está fazendo seja conhecido de mais pessoas e mais pessoas pratiquem da forma que você está praticando. Uma das coisas que Jesus mais combatia, além do pecado, era o sistema religioso. Sistema religioso. E esse sistema, por sua vez, também nunca aceitou Jesus. Nunca quis ele. Nunca quis. Teve que engolir as coisas que Jesus falava, goela abaixo, né? Porque ele era a verdade e é a verdade, sempre. Mas, como diz a palavra, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. E esses caras aí, desse sistema diabólico que está até hoje, e só vai terminar quando Jesus terminar com ele, eles não aceitavam o que Jesus também falava, né? Quando Jesus libertou o Gadareno queria seguir Jesus. O que Jesus falou com ele? Volta lá, agora você vai lá e conta, prega, fala. Já virou um evangelista, um missionário ali mesmo, automático. Hoje não. O que tem acontecido é que geralmente as pessoas brigam, discutem dentro das suas igrejas. Aí cada um pega
o seu grupinho, vai formar o seu ministériozinho, né? E ainda diz que tá ali é a presença do Senhor. Ali Deus está abençoando, é ali que Deus está ordenando a bênção. E aí fica um engano atrás de outro engano. E eu, na minha sinceridade, eu não quero ser mais um ministério mentiroso, porque já tem bastante gente aí, né? Eu não quero ser pastor de igreja. O meu trabalho de pastorear começa na minha casa. Começa na minha casa. E eu é que sei como é difícil você exercer esse trabalho na sua própria casa. Muito difícil. Porque quando você exerce o trabalho de um pastor, por exemplo, a ovelha, eu vejo, é interessante que eu vejo não só coisas sobre pastores, né? Pastores das igrejas, mas eu, por criar animais, eu também vejo muitos documentários, vídeos sobre cabras, sobre ovelhas e sobre o trabalho dos pastores. Isso, dos pastores do animal, tá? Pastores do animal ovelha, do animal cabra. Tudo bom? E eu vejo assim que é muito parecido. É muito parecido ambos os trabalhos, né? Vai bater em você. Ela foi. O pastor de ovelhas ou de cabras, muitos deles usam cães poderosos, né? Tem uma raça que acho que é Kangal, cachorro gigantesco que é usado para pastorear, auxiliar a pastorear ovelhas, né? E muitos colocam lá, inclusive porque esses cães, de tão poderosos que eles são, eles protegem as ovelhas de outros animais, outros caçadores. Imagina um animal que precisa proteger ovelha de um urso pardo, que é um animal gigantesco, ou de um lobo, que também é um animal muito feroz e não é qualquer coisa que um lobo respeita. Eu, na minha caminhada, né, tenho acostumado dizer até o seguinte, que lobos não respeitam ovelhas, né? Lobo só tem medo de leões. Então, eu vejo que no trabalho do pastor da ovelha, do animal ovelha, muitas das vezes o pastor ele leva aquele cajado lá e ele não só coloca um cão poderoso para ajudar ele no pastoreio das suas ovelhas, como também, às vezes, ele precisa usar daquele cajado para direcionar lá a ovelha dele, porque muitas das vezes a ovelha quer ir por onde ela vê o pasto bom para comer. Na visão dela, presta atenção, na visão dela, na visão da ovelha, ó, eu tô andando por uma rua, presta atenção.
nessa rua tem capim, tem mato, de um lado e do outro. E eu tenho cabras. Se eu soltar minhas cabras aqui, elas vão querer comer esse capim, de um lado e do outro da rua. Só que olha só, tem lixo aqui, tem lixo lá na frente. E o animal, ele não tem muita a noção de que ele está comendo uma coisa que tem lixo e é do lixo. Ah, também, pô. Então, inclusive ali naquele capim ali, com certeza, como passa muito cachorro por aí, cachorro faz cocô ali, faz xixi, cachorro mija na beira da rua, faz cocô naquele capim, e a cabra iria meter a boca, vamos transportar esse nome, e a ovelha iria comer um alimento que na verdade iria lhe fazer mal. Mas na visão da ovelha, esse tem sido um grande problema. Ela olha e é capim. E na visão dela, tá bom para comer. Essa é a visão e a tradução dos ministérios de hoje, infelizmente. E o próprio povo, ele foi se adaptando, né? Eu falo sobre maquininha de débito e crédito nas igrejas, né? O próprio povo, vamos supor, tá? Vamos supor que amanhã eu vou pegar, aí eu alugo um galpão. Presta atenção. E isso tem sido, infelizmente, o que muitos fazem sem sabedoria, sem aval de Deus, coisa nenhuma. Abrem lugares, alugam, se metem em dívidas e ainda dizem que foi Deus quem mandou, ou Deus que está à frente desse ministério. Cuidado com isso. Mas vamos lá. Vamos supor que eu alugue um galpão amanhã. Preste atenção. O próprio povo, por causa de como já está acostumado, essa pseudo facilidade e modernidade de hoje em dia, eles vão começar a pedir: ô irmão, ô pastor, ô pastor, coloca uma maquininha aí de débito e crédito aí pra gente facilitar. A gente quer abençoar o irmão. A gente tá vendo que o ministério do irmão é confiável, então a gente tá querendo chegar junto, a gente tá querendo abençoar o irmão, mas por causa hoje em dia ninguém anda com dinheiro, vamos facilitar um pouco as coisas. Coloca aí uma maquininha pra nós aí que a gente abençoa o irmão. E aí de tanto falarem, eu acabo, tá bom, irmão, vou colocar uma maquininha de débito e crédito para os irmãos darem os dízimos e as ofertas. Agora eu te pergunto, onde está escrito isso na Bíblia? Jesus mandou fazer isso? Não. E eu lembro agora também, eu tinha um negócio de churrasquinho há uns anos atrás, uma carrocinha bacana, eu vendia churrasquinho. Acontece que eu fazia parte de um ministério, de uma igreja, em que, por eu ministrar o louvor lá, os pastores falaram comigo: irmão, traz sua carrocinha e vende o seu churrasquinho aqui. Vende o seu churrasquinho aqui na igreja.
Você acha que eu vendi? Você acha que eu levei minha carrocinha para lá? Jamais faria isso. Eu conheço a palavra de Deus. E também eu queria te dar uma outra dica. Cuidado. Satanás é inteligente. Ele não consegue retirar a palavra da terra. Então o que ele vai fazer? O que ele tem tentado fazer? E tem feito com maestria. É enganar com motivos nobres, com motivos cristãos. Enganar usando a palavra. Porque quando você engana usando a palavra, tá tudo certo. Todo mundo vai acreditar. Qualquer coisa, você coloca lá que a palavra está dizendo isso. E se você pegar, dependendo do texto que você pega, você consegue provar por A mais B que realmente está escrito isso. E o povo, como não tem discernimento, o povo segue você. Essa é a verdade. Aí, terminando o caso do churrasquinho, eu falei, não vou trazer não. Aí eles não se deram por satisfeitos, né? E eu vejo também que esse tipo de coisa são testes que Deus permite você ir passando para saber o seu nível de fidelidade. E entenda, tá? Se eu tivesse colocado lá a carrocinha, pode ter certeza que ia bombar de vender. E aí, na minha cabeça é o quê? É o Senhor abençoando, né? Glória a Deus. Não, é Satanás te enganando. E pesado, e com inteligência. Então eu disse, não posso, não vou trazer não, tá, irmãos? Não, mas então faz o seguinte, olha só. O irmão pega e coloca a carrocinha do irmão aqui na frente da igreja. Imagina, a carrocinha, o churrasquinho abençoado na frente da igreja. E eu, né, burro, porque na visão desse mundo evangélico de hoje, que rejeita uma oportunidade assim de ganhar dinheiro, é burro. Porque eu vejo até igrejas que constroem comércios na parede das suas igrejas, né? Então, se eu rejeito a oportunidade assim, eu sou burro, não estou sabendo trabalhar. Isso aí. Aí a minha resposta final foi a seguinte: falei, olha, irmão, não leva mal, não concordo com isso. Se os irmãos quiserem comprar meu churrasquinho, eles têm que ir lá onde eu vendo o meu churrasquinho, tá bom? E ponto final. Depois de um tempo, claro que eu não fiquei naquele ministério, né? Essas coisas vão te dando sinais de que não é Deus, tá bom? Não se engane. Então, assim, voltando ao motivo principal sobre abrir um lugar, né? Poxa vida. Eu lembro que há anos atrás também já me vieram com essa proposta. Não, você pega o... Olha só. E aí eu fui entender como é que funcionava as coisas, né? CNPJ e tal. Não, aí você pega... Eu preciso de um documento meu, da minha esposa, que era quem estava me propondo abrir o ministério, né? A gente vai fazer escola de profetas, né? É isso. Você tem talento com música, meu irmão conhece a palavra e tal. Eu já vou agir em outra área, tal. Aí eu só preciso dos seus documentos, do documento da minha esposa e do documento da sua esposa. Aí eu olhei aquilo assim, falei, Aí,
conversamos em casa, né? E é lógico que a resposta a isso seria não, né? A gente acordou que nós iríamos participar de tal coisa. Então, tem um colega que fala assim, desde os primórdios. Então, desde os primórdios, Satanás, o que ele vem fazendo? Ele vê alguém, presta atenção, que é um possível guerreiro e é um possível destruidor de suas obras. E o que ele faz? Bingo! Ele compra essa pessoa com aquilo que ela precisa. Ele chega suprindo todas as suas necessidades. É simples, é isso que ele faz. E essas pessoas se enganam pensando que é Deus. E se esquecem de que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Se esquece de que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, mas o dono de tudo é Deus. Quem está, né, governando essa terra é Satanás. Infelizmente eu falo com conhecimento da palavra que eu tenho raso, né? Eu tenho um conhecimento meio raso da palavra. Eu afirmo que quem está no governo dessa terra não é Deus. Deus intervém. E intervém em alguns casos, tá? Fique alerta com isso. Cuidado quando dizem que tudo é Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Isso é palavra de gente irresponsável que não quer assumir a responsabilidade de obedecer a Deus como deveria. Tá bom? Deus só está no controle da vida de quem de fato entrega o controle da sua vida para Deus. Caso contrário, Satanás está no controle. É uma tristeza, isso é uma constatação, tá bom? Então, cuidado aí quando fala que tudo é Deus, Deus falou, Deus mandou, Deus isso, Deus aquilo. Que voltando ao assunto principal, muitas pessoas, muitos homens já caíram e Satanás tem feito outros tantos caírem, milhares caírem, porque estão abrindo igrejas, estão abrindo ministérios, estão levando pessoas após eles e não foi Deus quem mandou. Não é Deus, bom, usando a linguagem deles mesmos, não é Deus quem está nesse negócio. A verdade é essa. Aí a pessoa vai porque lembro de uma outra coisa agora também. Para muitas pessoas, preste atenção no que eu vou te ensinar agora. Para muitas pessoas, esse fato de abrir um local, abrir uma igreja, abrir um ministério visível aos homens, isso por si só é a realização de um sonho. Então, as pessoas elas vão em busca de realizar seus sonhos pessoais, acreditando que é Deus que colocou isso dentro delas. E o que acontece em regra é o que eu vou te falar agora. A maior parte deles, tá? 98% dos ministérios que começam assim. E aí? Eles podem durar 20 anos, presta atenção, 20 anos. Como vemos os escândalos atuais que estão acontecendo aí. Homens que têm ministérios de 30 anos, 40 anos de ministério, agora sendo desmascarados com escândalos de abuso de menores.
escândalos sexuais, pastores que traíam suas esposas, tinham mulheres em outros lugares, ministérios, ministérios de homens cheios da presença do vento, cheios de coisa nenhuma. Então, 98% desses ministérios, como eu estou falando agora e usei esse exemplo da atualidade, podem durar 20 anos de ministério. O destino deles é caírem em desgraça. E o problema maior é que é o cumprimento da palavra de Deus. Bom, e faz com que as pessoas, olha isso, que os seguiram, foram o timbre, o carimbo final, o selo do cumprimento da palavra que diz que tornam-se 2 vezes filhos da perdição. Porque esse tempo inteiro em que pessoas estavam acobertando escândalos sexuais, a unção que estava pseudo sendo liberada dentro dessas igrejas era do Espírito Santo? Será? Ah, mas Deus usa o vaso e não sei. Deus, ó, escutem, por favor, aprendam o que eu vou ensinar agora, é de uma maneira que você vai conseguir entender. Deus não usa vaso cheio de bosta. Deus não usa vaso cheio de bosta. Então tem que se tomar muito cuidado em abrir ministério. Não, eu vou fazer porque Deus está nesse negócio. Eu não sou a favor dessa visão, não. Nem um pouco. Até porque depois, conhecendo o que diz as Escrituras, eu sei muito bem o julgamento que está reservado para quem faz tal coisa. Então, o motivo principal desse vídeo é abrir um local ou não abrir um local. Eu já ensino a verdade. Você que vê os meus vídeos, que concorda, que entende que essa é uma visão bíblica, que essa é uma visão que Deus tem dado aí, faz a sua parte. Faça a sua parte. Entendeu? Imagina que cada um que ouvisse a verdade quisesse abrir um lugar. A concorrência ia ser grande e na verdade ia todo mundo para o inferno. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou ir e pregar. E entenda, o próprio resultado proposto pela palavra vai ser produzido pela própria palavra. Assim como na parábola do semeador, né? Cada terreno vai ter o seu resultado. Então o meu trabalho é semear, é evangelizar, é falar, é pregar, é ensinar. O resultado, quem dá é Deus. E na medida do possível, eu ajudo a cuidar, mas primeiro eu preciso cuidar da minha própria vida.